Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco bom não tira seu sono, faz você sonhar. O Banrisul tem sempre um cartão de crédito que combina com você, seja universitário, empregado ou aposentado. A primeira anuidade é grátis e você pode contar com até 3 cartões adicionais sem custo extra. Na hora de comprar, pode utilizar seu smartphone para pagar e ainda tem cartões exclusivos para gremistas e colorados. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, estamos começando o Virando o Jogo, ao vivo pela RDC TV, canais 24 e 524 na net para todo o estado do Rio Grande do Sul e para o mundo todo pelas nossas plataformas digitais. O nosso site, rdctv.com.br, você coloca / ao vivo e acessa diretamente a nossa programação real time no player do nosso site. Se você preferir as redes sociais, estamos aí ao vivo com live de todos os programas, incluindo, claro, aqui o Virando o Jogo, através do Twitter, do YouTube e do Facebook. Todos RDC TV Digital, você digita para qualquer uma das redes sociais e você estará acessando aí a programação, né, os ao vivo, os lives dos programas aqui da RDC TV. Lembrando sempre que no Facebook você interage, participa conosco. Já temos aqui internautas com as mensagens para o programa de hoje, que, claro, vai ter muita discussão e muito debate a respeito dos jogos da dupla Grenal ontem pelo Campeonato Brasileiro. Não esqueça que você também tem a oportunidade de interagir conosco através do nosso WhatsApp. 998 15 9990 é o número do WhatsApp para você mandar o seu recado aqui para o Virando o Jogo. Buenos, o seguinte, nós tivemos aí ontem o Internacional, né, cumprindo com a sua parte e o Grêmio não cumprindo. O Internacional venceu o Flamengo dentro do Beira-Rio por 2-1 e o Grêmio foi lá de time misto, reserva, semi alguma coisa, empatar com o Avaí em Florianópolis. Estamos aqui com Flávio Valente, Thiago Rocha, Antônio Bavaresco e Diogo Rossi compondo a nossa bancada de debates hoje. Antes de eu colocar a reportagem aí do Internacional e os gols do empate do Grêmio, alguma consideração inicial aí, senhores? 2. Olha, muitas, né? Considerações. Não, são muitas, não é inicial, né? Eu tenho 2 iniciais, assim. Primeiro, o Internacional definitivamente chega, né? Essa coisa de que não tem treinador, né? Tem. E outra, o Renato e a direção do Grêmio precisam começar a falar a mesma língua. Mudaram um pouco o discurso. Alguma consideração inicial, Bavaresco? Difícil, né? Jogo horroroso do Grêmio. Horroroso. Tu chega a estar abatido, né? Não, eu vou dizer, eu tô tá com um abatimento. Eu só não vou falar uma coisa que eu tenho vontade de falar em relação à arbitragem, porque eu tenho vergonha. Porque ontem houve, na minha opinião, falha do VAR, mas o Grêmio jogou tão mal que ele não merecia um resultado melhor. Ter um pênalti. Não, uma coisa assim vergonhosa. Vamos falar disso. Mas enfim, constrangedora a atuação do Grêmio, eu fiquei com vergonha. Thiago Rocha. Planejamento é falta de planejamento. Como planejamento, falta de planejamento? Bom, o que eu estou escutando a palavra planejamento dos dois lados de Grêmio e de Internacional e eu não vejo é uma enormidade. O Grêmio cita que tem um planejamento para contratar um zagueiro, vai fazer 2 anos. Onde é que está esse zagueiro? Flávio Valente. Olha, eu fui ao jogo do Inter no Beira-Rio, fiquei muito contente pela atuação do Inter, lembrando assim, destacando dos velhos e bons momentos de um Beira-Rio cheio, vibrante e com um gol decisivo deste jovem Sarrafiori. Depois fui para casa apenas para ver a vitória do Grêmio e vejo aquele jogo trágico e assim pergunto o Renato quando é que ele vai buscar um tom melhor, um tom de ajuste, lembrando o Renato de conquista, porque desse jeito, onde vai parar o Grêmio? Bom, aí está o tom do nosso debate de hoje, mas antes eu quero... Tem muitos amigos que estão ou pelo Facebook, né, mandando seus recados, que vai aparecer na tela aí em seguidinha, e também na watch party que eu faço sempre com aqueles que são os meus amigos no Facebook. O Zico, o Carlos Eduardo Moura, diz aqui, coloca o WhatsApp na tela.
Então, vamos colocar na tela de novo o WhatsApp, 998 15 99 90. 9, aí está, 998 15 99 90. Deu, Zico? Pegou aí? 998 15 99 90 é o nosso WhatsApp. O Eurico Cibeira manda pela WhatsApp aqui, grande amigo Rogério, parabéns pelo trabalho, belo programa, abraço, obrigado, Eurico. É grande tenente, né? O Eurico Cibeira. E o Fabirigoite, né, lá do Lindóia Shopping, de onde eu coloco o volume que aqui não aparece para mim, mas nós estamos com volume no Facebook, porque eu já abri aqui e estava com volume. Então, vai no teu notebook aí ou no teu computador aí, ô Fábio, tá bom? Já vamos colocar de imediato a reportagem do Guilherme Paz sobre a vitória do Internacional, os 2-1 em cima do Flamengo ontem no Beira-Rio. Vamos lá, Guilherme. Uma quarta-feira de feriado nacional e de casa cheia para o Colorado. O primeiro jogo do Brasileirão 2019 em casa, justamente contra o Flamengo de Abel Braga, time todo poderoso que investiu milhões em contratações. Mas no futebol, a lei do dinheiro não ganha jogo. A única lei mesmo que funciona é a do ex. Pois é, Paolo Guerreiro, ex-atacante do Flamengo, logo de cara abriu o placar. 1-0 Inter. Nico quase fez o segundo. Perdeu cara a cara com o goleiro César. De fora da área, D'Alessandro arriscou, mas não deu. Até que veio uma falta muito perigosa para o Flamengo. Everton Ribeiro bateu. Na sobra, Rodolfo deixou tudo igual. Mas o VAR anulou. A bola bateu no braço do zagueiro. No começo do segundo tempo, Gabigol até que fez. Mas novamente o gol foi anulado. Dessa vez, por impedimento. E Arrascaeta, tentando lançar para Everton Ribeiro, fez o gol, deixou tudo igual. A resposta colorada foi imediata. Nico acertou a trave. Odair Helma colocou Sarrafiori no lugar de D'Alessandro. Na primeira chance do garoto, o Pará cortou. Abel colocou Diego Ribas, que na primeira jogada já levou perigo. Só que o garoto, Martin Sarrafiori, teve estrela. Na segunda jogada, o segundo do Inter. Guerreiro de falta ainda levou perigo. E para o Flamengo, Gabigol perdeu a chance de deixar tudo igual. Fim de jogo. Festa, dentro e fora de campo. E para a alegria de todos os torcedores que saíam aqui do estádio Beira-Rio, uma vitória maiúscula. 2-1 sobre o todo-poderoso Flamengo. E muito mais do que o resultado, um grande rendimento da equipe dentro de campo. Pela qualidade de jogo, acho que foi um grande jogo de futebol, né? As duas equipes tentando propor, botar a bola no chão, triangular, tabelar, chutar. Acho que tiveram todos os aspectos de quem gosta de uma boa partida de futebol. E que bom que no final nós ganhamos, que daí fica melhor. Um grande jogo e a gente conseguir a vitória, né? Tá, agora vocês podem falar. Vocês estão falando todo o tempo da reportagem aí, que eu não consegui ouvir nada da reportagem do Guilherme, porque vocês não pararam de falar. E agora vocês, então, que estamos no ar, vocês falem. O Internacional foi bem e o treinador foi melhor ainda do que o time, né? O treinador é aquela máxima, escala mal e substitui bem? Escala bem e substitui bem. O Internacional jogou bem, com um time bem escalado, Por que foi bem escalado no teu entendimento? O Internacional mudou o esquema ali, o Odair mudou o esquema com os mesmos jogadores.
E que o D'Alessandro por dentro, sem correr... Por que antes ele não fez isso, por exemplo, no Grenal? Eu vou dizer, Rogério, eu vou te dizer uma coisa. Por que ele não fez isso? Eu não tinha essa tese, a tese não é minha, né? Mas eu começo a concordar com ela depois de ontem. A tese é do Bruno, que participa com a gente aqui. Eu não sei se o Odair tem respaldo para fazer tudo o que ele quer fazer. Então, aos poucos, ele vai fazendo o que quer. Será que o Odair isso? Esse tipo de pergunta que o Rogério fez não tem nada a ver com falta de respaldo. Pode ser que sim. Não, pode ser que o Internacional... Onde ele vai botar o D'Alessandro? Por quê? O Internacional tinha entendimento que aquilo, o sistema com 3 jogadores no meio campo ali, o tripé dava certo. Podia ser o entendimento interno do time. É que o Rogério, eu acho que a tua referência, Rogério, ela tem mais... a tua memória mais próxima é do Grenal, por exemplo. Sim. No Grenal, o Inter não jogaria assim. Nenhum dos dois Grenais. Porque aí é outro tipo. É só tu ver como o Flamengo joga. O Grêmio joga e como o Flamengo joga. Completamente diferente. Mas vamos lá. Eu não sei se é isso que tu está te referindo. Sim, pode ser por aí também. Mas a diferença fundamental nessa mudança de esquema foi o posicionamento do D'Alessandro. Concorda? Sim. Vocês querem me dizer que no Grenal, esse posicionamento do D'Alessandro seria mais desfavorável do que foi o posicionamento dele no Grenal? Não, isso não tem nenhuma dúvida. Aí tu tá certo. Tá certo. Tu tá comparando o D'Alessandro aqui versus o D'Alessandro ali. Isso. Eu tô comparando ter ou não ter o D'Alessandro nos Grenais. Agora... Não. Ele tá falando do primeiro Grenal, que o D'Alessandro foi aberto pela esquerda. Nós temos que considerar que o D'Alessandro hoje, pelo que o Odair está mostrando, vai ser o titular do Internacional. Em grandes jogos. Como foi? Em grandes jogos do Beira-Rio. Não sei se vai ser grandes jogos do Beira-Rio. Então vamos pegar grandes jogos do Beira-Rio. Ele não tinha esse posicionamento. Por que antes já não foi dado pelo Odair? Não vou nem considerar essas outras questões aí. Porque para mim ele é o treinador. Sim. Eu não considerei também isso. Por que ele não fez isso anteriormente? Segundo ele, na entrevista coletiva após-jogo, esse esquema não foi mais implementado em sequência de jogos dentro da temporada, por ele não estar sentindo confiança no seu sistema defensivo, no seu sistema num todo geral. E agora o esquema de 4-1-4-1 deixa o time mais seguro, com o Edenilson de um lado, o Patrick do outro, fechando espaço. Que não foi 4-1-4-1, né? Ele não fez 4-1-4-1. 4-1-4-1 ontem entrou no 4-2-3-1. Mas nos Grenais foi 4-1-4-1. Foi o Dourado sendo um e uma linha de 4. Agora não vamos esquecer o seguinte, ontem, num determinado momento, depois do Internacional ter feito o gol, o Internacional de novo alterou o esquema. Mas isso é normal. Como é normal? O adversário também quer fazer gol. Tudo bem, ok. Mas aí tu vai deixar... Mas o Inter não altera o esquema. O Inter só foi pressionado pelo Flamengo para trás, né? Mas aí tu já vê o seguinte, tu já vê o Patrick que começou aberto, tá? Tu já vê o Patrick fechando. Mas é que daí é inconsciente, né, Rogério? Quanto tempo ele jogou nessa função? Mas aí tu precisou. Aí o que aconteceu? Vejam bem. Aí ele tirou 2 cavalos cansados. Não, isso depois. Porque antes, quando ainda tinham fôlego os dois... que não durou muito, né? Mas aí é que tá. Então isso tem que fazer uma consideração. Por quê? Logo na sequência veio o erro do Rodrigo Dourado e a falta que foi quase pênalti. Eu considero e que aí não foi o VAR... erro dele, né? Como? Ele faz o domínio de uma bola enforcada do Iago, né? Não, ele não faz o domínio. Ele não consegue, a bola que o Iago dá pra ele é um tijolo. Não, falha do Dourado ali. Não, falha total dele. Falha do Dourado. Falha total. E aí ele olha que eu achei que o Iago foi um dos melhores em campo. Ele não consegue fazer a falta lá quando ele estava adiantado, ele corre atrás do cara e faz a falta quase no pênalti. Ele admitiu que tá jogando infiltrado, tá? Mas eu acho isso um absurdo. O quê? O Rodrigo Dourado não está sendo preservado. Ele está jogando infiltrado, uma hora o joelho não vai aguentar, mas vai ter que parar mais tempo ainda. Aí é outra história também que a gente tem que considerar. Eu tenho que analisar o que está acontecendo dentro de campo. Mas é que tudo que acontece fora é a consequência. Mas essas circunstâncias campo, né? É aquela história que nós estamos falando do Luan há muito tempo. O que acontece fora do campo também. Então, nós temos que considerar o que está lá dentro do campo. Dentro de campo, o que aconteceu foi o Internacional, de novo, sofreu o mesmo processo que já tínhamos visto contra o River Plate, que tínhamos visto contra o Palestino. Né? O Internacional. Vai ser sempre assim, Rogério. Pô, mas para só um pouquinho. Só que daí ele mexeu bem, Rogério. Mas tu não pode esperar. Olha, mas Bavaresco, olha quantas situações o Internacional sofreu. Nós tivemos esse lance do Rodrigo Dourado. Foi bem incisivo. Com o gol, se não fosse o VAR, o gol estava confirmado. Mas por isso tem se VAR. Não fosse o VAR. Pronto, Okay. eu não posso ficar pensando no si. Não, perfeito. Ok, eu estou dizendo. Então vamos considerar. O VAR salvou, é uma situação. O VAR não salvou, o VAR fez justiça.
Não, bem. mas o que ele quer dizer é o seguinte, Eu foi tô um dizendo, detalhe, se não pega no esquece. cotovelo Tá, do cara, é tá, igual. não, esquece. Mas daí não tinha VAR. Esquece o VAR. Ok. O Internacional, eu estou falando da considerando as incidência. situações de A incidência, aprêmio, de eu entendi. dificuldade que o Mas Internacional quantas passou. defesas difíceis o Marcelo Lomba teve que fazer? Vamos lá. Nós tivemos depois a questão, logo no início do segundo tempo ainda. O gol impedido do tá? Gabigol. O gol do Gabriel. E nós tivemos, na sequência, o gol do Flamengo que valeu. Daí uma Quer falha, dizer, né? Então, Do sistema defensivo. Pô, com mas o aí goleiro. isso Mas está daí- inserido Não, uma no falha do contexto. próprio Lomba. Tudo bem, mas aí o Inter conseguiu superar esse problema e Mas vencer. E tem um outro contexto. Mas um contexto aí não você tem um que esperar adversário. tomar e sofrer desse jeito Mas tu para tem um superar. adversário. Mas o Internacional também criou oportunidades. Teve, a chance eu- teve a chance do D'Alessandro na primeira etapa, teve a chance do Nico Lopes cara a cara com o César que ele perdeu. Teve a bola na trave do Nico Lopes. O Inter também. Qual é a chance do Alessandro? Dentro da área, dá um chute fraco e o César pega. Aquele traque? O traque. Bom, mas é uma chance. É uma chance. Eu não posso me Não, mas eu resistir queria- ao arremate. Mas a chance foi criada, a chance estava gerada por ali. A tomada de decisão foi equivocada, eu concordo contigo, mas a chance estava gerada. Já que eu vejo os jogos do Inter assim com mais neutralidade, digamos, eu vi um primeiro A tempo tua muito neutralidade é bom. igual a do Abel, que tá quase com a bandeirinha lá. O Abel só não pegou a bandeira porque fica chato, né? Mas a tua neutralidade é a do Abel. Vem com essa conversa, ô. Não, Tu é o gremista mais colorado que eu conheço. Foi uma boa frase essa. eu quero elogiar o Inter pelos Não, tudo toques bem, isso é outra rápidos coisa. de bola, né? Fala em neutralidade, pode elogiar. Não, por favor, a gente olha, eu não tenho essa questão assim mais incisiva do Rogério que fica vendo mais o defeito. Eu vejo mais o positivo do Inter, toques rápidos, ou seja, toques envolventes. Então, eu acho uma evolução do próprio Inter num jogo importante. O Flamengo é um time recheado de craques, né? E esse, quando tu faz um gol e daqui a pouco o Flamengo vem para cima de forma natural. Mas o Inter soube contrapor o jogo. Então, eu vejo assim uma evolução do próprio Inter em relação a ele mesmo. Claro que se for comparar em Grenal, o Grenal é outra realidade, entra o nervosismo, né? Tu já tem que te cercar de outras questões. Não, mas aí tem a questão do Grêmio que sempre veio Eu não menor. comparei, para não passar e não transitar em julgado. E nem eu também, eu né? não Não, comparei, não porque- não é comparamos comparar, nervosismo nem nada disso. porque não fez Nós outras comparamos, realidades, foi né? Só que tem uma esquema coisa, tático. só que tem uma coisa, Mas Rogério. eu acho que o Inter está evoluindo nessa própria questão de esquema tático. isso aí, Agora, e o isso toque aí, de isso bola, o Flávio há uma concorda. evolução do time como um todo. E hoje tu pode fazer outras A realidades. característica do jogo Grenal é diferente. É uma particular, coisa é pro particular. Renato, que já tem um esquema formatado, um esquema consolidado, Tu um sabe esquema que vai vir. vitorioso. Já não Você já sei. sabe que vai sair. Outra coisa, o Internacional, que querendo ou não, por mais que a gente já tenha um trabalho de 1 ano e meio do Odair, ele não tem a segurança para manter um time mais aberto, porque se tomar uma sapecada no Grenal, acabou, a gente sabe. Não tem essa segurança do departamento Tem uma de outra futebol. coisa, E tem uma outra realmente coisa que ele está mais aconteceu ontem. confiante no Isso. sistema defensivo. E tem uma outra coisa que realmente aconteceu Sim. ontem que é o seguinte, é uma tese que não é do futebol, é da vida. Tu errar uma vez, tudo bem, acontece. Tu erra de novo, olha, tem que ficar alerta, tem que estar atento. Agora, tu errar 3 vezes a mesma coisa, aí pode ser chamado de burro até. Agora, o Odair, não é isso que eu quero dizer, o Odair aprendeu com o seu próprio erro. Ele insistiu que o Internacional não precisava mudar, e ele mudou. E ele mudou de 2 vezes, ele mudou o esquema E pro mais. jogo contra o Flamengo, e mais, o cavalo cansado do Patrick, que é bom jogador, mas ele cansa, não saía do time. O Patrick terminou o jogo contra o Aliança Lima, ele não conseguia caminhar. E ontem ele sai para dar toda a vitalidade que o Paredes e o próprio Sarrafiori tem. É uma evolução, isso sem dúvida alguma. E a entrada do Sarrafiori, né, como uma segunda opção, ou quase que... Pela aí, Rogério, se só que eu não trocando. posso. Eu tenho que fazer a valorização daquilo Não, mas que é eu estou positivo. valorizando, o Thiago é que está rindo, porque eu estou dizendo, claro, os caras cansam, tem que ser substituído. Mas ele não isso é faz uma a troca, ele não evolução. fazia, ele não tinha Não, mas- confiança de trocar. Mas antes Mas ele eu tirava tinha- o D'Alessandro e não botava o Sarrafiori. Aí é que tá. Isso já é. Agora Era o praticamente Camilo. disso. O Tito era o Camilo, era um outro. A vitória né? veio, a Era um vitória volante. veio. Vamos lá, Agora é o Sarrafiori. o Rogério quer ir pro outro lado. Eu vou com essa do Vocês outro querem ir lado. pra maldade, vocês dois. Ninguém tá com Calma! maldade. Tu nem deixou Ninguém eu tá falar com ainda! maldade. Eu vejo a maldade no olhar de vocês. a única coisa- Tô molhando a boca, nem comecei a falar ainda. A única coisa que eu queria é que as alterações que foram feitas, corretamente feitas, Fossem feitas antes. fossem feitas Eu antes. concordo, É a concordo. mesma coisa que eu disse do Renato no outro
do jogo contra Rogério, o eu não Santos em sei, mas tu relação queria ao Tardelli. começar, tu queria começar com o Sarfiori e o Paredes? Pode até no não segundo começar. tempo, segundo Pode tempo. até não começar. Com mas aí com 5 minutos, tu já viu que tu já viu estava que o liquidado. Flamengo estava rondando. Eu não sei se a escalação que estava em campo quando o Inter toma o gol, que ainda é com o D'Alessandro e o Patrick, se é consequência dessa continuidade deles em campo. O gol é uma falha, é uma coisa assim. Mas o Flamengo já estava rondando. Já tinha crescido. Eu posso dizer uma coisa. Estava rondando. O Flamengo já tinha crescido. Tava rondando, eu vou mas... dizer uma coisa, eu só assisti o segundo tempo, tá? Eu não tava em casa no horário e tal, cheguei e assisti o segundo tempo. Do que eu via, eu tenho que concordar 100% com o Rogério. Os primeiros minutos que... eu nem me lembro quando foi a substituição da Alessandro, mas era flagrante que o Flamengo ia fazer um gol. E depois não foi mais flagrante. Tudo bem, depois era flagrante, eu concordo contigo. Ou não eu posso concordar contigo. Eu posso concordar contigo. Mas apesar de toda esta fragilidade que estamos destacando, não, o gol é uma falha. O gol não é uma coisa assim, meu Deus. O gol que o Grêmio levou foi uma falha, mas o Grêmio contribuiu um monte para aquilo. O Internacional não tinha mais força de impulso. Exato. E depois teve. O D'Alessandro não tinha mais fôlego. Tudo bem. Com 5 mas minutos, vocês têm que concordar que o gol não é culpa dessa escalação. Mas ninguém falou em culpa dessa escalação. Não, só o que eu estou pedindo, e eu acho que é o que o Rogério também está ressaltando, é que faltou uma tomada de decisão mais rápida. Deu tempo de consertar ainda no decorrer do jogo. Mas ele tomou a decisão e a gente está criticando a tomada de decisão. Não, a gente não está criticando a tomada de decisão, a gente está criticando eu acabei de falar que as alterações foram corretas, elas só foram tardias. Por quê? Quando existe uma falha como aquela... quando não dá resultado. Mas nós não podemos analisar só o resultado, Diogo. Nós temos que analisar o contexto. E o contexto, quando tu diz corretamente que ali foi uma falha, sim, mas foi uma falha do quê? Foi uma falha de um sistema que já estava sobrecarregado e sendo pressionado pelo adversário. Então, nessas circunstâncias, a falha ela é muito mais possível de acontecer. Ela é muito mais consequência. Eu vou dizer assim. Vou te dizer... Vou dar de barbada pra vocês. Pensa o seguinte... O Dourado não estava na posição em que ele tinha que estar para fazer a marcação no De Arrascaeta. Sim. Por quê? Porque o Dourado já tinha saído para ir para o lugar do Patrick. O que acontece com o Patrick? O Patrick é um jogador que eu digo assim, ele é o bom peladeiro. Quando ele tem gás e que ele entra com uma função definida, ótimo, ele consegue realizar. Começou a cansar, ou quando muda um pouco e ele vem para dentro de novo, ele vira um peladeiro. Perfeito. E aí isso ele complica. É um guinha azul lateral. É mais ou menos. Lateral que eu digo assim, pelo lado. Então, pelo aí lado. é isso que eu estou dizendo. Quando você sentiu, né, que o panorama do segundo tempo tinha ficado pior do que tinha terminado o primeiro tempo, ali já se obrigavam as alterações. E o Odair ainda demorou achando que, sei lá, mas isso, mudar. posso dizer que isso é uma característica muito comum aos treinadores. No jogo Grêmio e Santos aconteceu uma coisa muito parecida. Os primeiros 5 minutos do segundo tempo, depois o Grêmio amassou o Santos. O Lucas perde um gol até, né? Nossa senhora, ali o Grêmio, o Renato tinha que ter visto, ele demorou ainda, ele trocou com 10. Isso. Ele ainda levou mais uns 5 minutos que contra quase... o Santos, se ele viesse modificado no intervalo, já estava certo. Mas eu quero dizer o seguinte, e aí é uma coisa óbvia, foi causa e consequência. Ele mudou o time e o Grêmio melhorou. Claro. Ele viu ali, foi um mérito dele, embora ele não tenha admitido que tomou um currupio, e depois corrigiu. Agora, o Odair, ele viu, como diz o Rogério, talvez o mesmo erro que o Renato cometeu, por isso que eu digo que é muito comum em treinador. Mas o grande problema do Odair, que eu acho que ele corrigiu para esse jogo, tudo bem, vou dar de barbada para vocês, que talvez ele tenha demorado, ok. O problema é que nos outros jogos ele demorava. Viu de barbada, Ele dava, porta-lupe! Ele dava de barbada, eu vou dar de barbada. Mas aí o problema é o seguinte, normalmente não entravam os jogadores que entrariam em campo. Entraria o Neilton, que não contribui. Mas isso é o mérito dele. É o mérito, a gente tem que fazer o elogio pra ele. Mas aí é tentativa e erro, né? É que, ó, mais uma atenuante pro Questão do quê? Tentativa e erro, né? Tentou com o Camilo, não deu. Tentou com o Neilton, não deu. Ou aí já vem aquilo que o Diogo falou. Exatamente. Chega de Camilo, porque senão vai ficar. Chega de Camilo, chega de... Olha aqui, ó, Sarrafiori agora, a tua opção é Sarrafiori e o outro tu escolhe quem tu quiser. Isso para mim está muito claro. E mais Sarrafiori, a partir de agora, foi uma determinação, uma imposição da direção, eu não tenho dúvida disso. Isso aí é determinação da direção. E agora...
vai jogar o Sarrafiori. E curioso, né, Rogério? Os primeiros minutos do Sarrafiori em campo não são bons minutos. Ele perde uma posse de bola, ele perde uma no campo de defesa, ali na próxima entrada da área. Eu vou me arriscar a dizer uma coisa, que tá o torcedor que pode até ficar bravo comigo, mas eu falo, o pau que dá em Chico dá em Francisco. Isso. Ele nem jogou bem. Ele fez um golaço. Ponto. Tá ótimo. Mas, não, cara, ninguém diz que é ruim, né? Não, mas serve, né? Como diz o Rô, eu não posso analisar. Claro, não vou tirar o mérito do gol, que eu quero dizer o seguinte, às vezes o jogador joga bem e faz gol, às vezes joga bem e não faz gol. No caso, ele fez o gol, mas na minha opinião, ele nem chegou a jogar bem. Ponto. Não, e o gol, que ele faz, deu um pouco esperança com ele. Não, ninguém tá jogando o cara. Os primeiros minutos dele, antes do gol, são minutos ruins. Sarrafiori errando passe, perdendo no corpo. Teve até um momento assim, esse guri não tem como jogar Campeonato Brasileiro, não consegue ganhar uma no corpo. E depois ele faz o gol e ele cresce na partida. Não é daí uma grande atuação, mas ele melhora no jogo com a questão da confiança. Então me pareceu que eles precisavam um pouco de confiança. Melhorou né? taticamente no jogo também, né? Sim, sem de dúvida. Mas isso é até normal, né? Tu entra numa partida com aquela intensidade, o próprio Parede entrou no jogo, né? Até tu entrar no clima do jogo, até tu né? entrar no clima, ou tu entra pilhado demais, ou tu entra pilhado de menos. O Parede tem uma coisa que eu estou muito curioso para saber o que o Internacional vai fazer com ele, que é o seguinte, ele tem uma condição psicológica defasada em relação aos seus companheiros. Não é um problema, é que ele tem que fazer um entendimento ainda um pouco melhor de onde ele está. Vamos lembrar, ele toma um cartão e vai expulso na Libertadores da América naquele jogo contra o Palestino. Né? Ele faz o pênalti no Clássico Grenal, né, da final. E ontem ele entra pilhado, mas já consegue estar um pouco mais conservador dentro do jogo. Ele consegue identificar o coletivo. Ele é muito bom jogador. Ele é muito bom jogador. E detalhe, vamos lembrar, o único jogador contratado com pedido do Odair. Eu acredito que esse jogador aí, o Guilherme Parede, à medida que ele for se adaptando, né, cada vez mais ao clube também, e não só a esquema tático, enfim, ele possa inclusive ser titular do Internacional. Concordo contigo. Se ele tivesse o nome espanhol, já era, né? Titular. Mas Parede é um belo nome espanhol. Não, mas se for Guilherme Parede... Então chama de Guilherme. Mas ainda bem que ele trocou, né? Porque antes era Guilherme Paraguaio, né? Esse aí não era ruim. Não tinha. Aliás, vou fazer uma piada infame, tá? Porque eu identifico, antes da tua piada infame, eu identifico nele algumas virtudes que ele possa somar como um jogador que compunha atrás, tá? E também é mais agudo do que o Patrick. Hoje o Parede faz exatamente isso. Hoje o Parede faz tudo aquilo que a gente não, né? Porque eu não acho que ele joga nessa função. Mas hoje ele faz tudo aquilo que os treinadores que escalaram o Potker naquela função acham que faz. Melhor que o Potker. Mas com um adendo, né? Muito mais coletivo que o Potker. Exatamente. O Potker baixava a cabeça e... Qual é a piada infame, Bavaresco? Eu vou deixar para o jogo do Avaí, porque tem a ver com o jogo do Avaí. Tá bom. Só a questão que continua é a seguinte. O time titular do Internacional e esquema tático titular do Internacional é o que começou o jogo, né? Tomara que o Odair entenda que é. Vai ser isso aí. Tenho minhas dúvidas contra o Palmeiras. Com auxílio luxuoso dos que entraram. E mais o Rafael Sobis, que eu considero um acréscimo quando entra no segundo tempo numa função ali diferente daquela de... se tiver umas faltas para bater... Tenho minhas dúvidas diante do Palmeiras, se vai esse time. Eu tenho dúvida. Não, é que aí que tá, né? Mas aí... É justamente isso que o Zico aqui no nosso WhatsApp tá falando, ó. Quanto ao Inter, não podemos jogar com time alternativo ou reserva, pois não temos reserva à altura dos titulares. Aliás, os demais times grandes não estão jogando com times alternativos nesse momento. Que eu concordo com o Thiago. Não sei se vai jogar esse time contra o Palmeiras, mas eu jogaria com esse time contra o Palmeiras. Só para apontar. Minha questão do time não é nem... sábado. Minha questão do time não é nem sobre preservação, mas sim pelo que eu vi até agora do Odair. Eu vou elogiar o Inter. Eu acho um time muito... Eu penso que até pela manifestação do Odair depois do jogo, aquilo que aconteceu diante da Chapecoense não acontece mais no Campeonato Brasileiro. Ninguém vai fazer, nem o Grêmio fez. Vai ser poupado um ou outro jogador. Por isso que eu acredito, porque na minha contabilidade, o Internacional está devendo um ponto ainda. Está devendo um ponto. Porque o Internacional deveria ter nessas duas rodadas, no mínimo, 4 pontos. Perfeito. A vitória da Chapecoense
e um empate que é um resultado razoável com o Flamengo. Ou vice-versa, mas aí fica elas por elas. Não, tudo bem. Empata lá e ganha aqui. Mas ele perdeu para a Chapecoense, então tem um ponto ainda de dívida do Internacional. Então por que jogar com um time muito misto contra o Palmeiras? Não, reserva é contra o River Plate, pelo amor de Deus. Mas o River Plate também não precisa ser reserva. Não precisa, mas não vale nada. O jogo tem razão, não vale nada. Tudo bem e outra que não coisa, vale o jogo, eu vou concordar contigo. a não ser a questão de pontuação. Só para ser o segundo melhor. Ser o segundo pode jogo. cair fora nas oitavas, aí não adiantou nada. Tudo bem, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, não precisa botar um time totalmente reserva. Não, o Palmeiras não, pelo amor de Deus. Entendeu? E outra tem coisa, que Rogério, acabar com isso. Eu vou concordar contigo sobre essa questão então aí. vamos marcar o horário que tu está concordando comigo, porque isso é um fato raro. 1h32. Sobre essa questão de preservar, mas é assim, vou preservar quem precisa. O preservar quem precisa não é fazer o que o Grêmio fez ontem contra o Avaí. Nós vamos falar do Grêmio já para encaminhar. Porque é nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Tu preserva quem precisa, mas assim, se tu precisa, não deixa no banco. Né? Não é por aí. O Pedro Melo está aqui na minha watch party, parabéns pelo grande trabalho, um grande abraço para o Pedro. Quem mais que está aqui conosco também? Ele está falando para mim, porque é na minha watch party, então, o Jorge Machado, que não é um empresário. Sai daí, secador. Gremista chato. Não, mas ele está falando gremista chato. Inter melhor que Grêmio no momento. Aceitem que dói menos. Tá bom, Jorge? Não saberia dizer. Eu não sei nem em relação ao que ele falou. O amigo aqui, os gremistas estão falando bem do Internacional. Eu estou elogiando o amigo do final 3073, o pessoal pode mandar o nome aqui no WhatsApp, ele faz uma brincadeira que é legal. Juninho Capixaba desaprendeu a cruzar bolas com o Cortez. É uma boa piada. Eu só quero enaltecer a atuação do Internacional ontem também, da defesa do Internacional, especialmente dos dois zagueiros e principalmente do Rodrigo Moledo. Rodrigo Moledo fez uma partida sensacional. Olha, 98% acertada. Ele só teve um erro numa jogada de meio campo. Para mim, disparado o melhor. Melhor jogador, sem dúvida alguma. Não, e eu vou te dizer, e uma das melhores atuações dele, Rodrigo Moledo, que eu vi. E vocês sabem que eu sou um crítico do Rodrigo Moledo. E hoje de zagueiros no futebol brasileiro, ele disputa pau a pau o melhor. Pau a pau o melhor. Para mim, os dois melhores zagueiros do Brasil jogam em Porto Alegre. Ele e o Kahneman, né? Disputam pau a pau o melhor. Então, no nível... Não, para mim o Jeromel está bem abaixo. O Jeromel está num momento de baixo, ele já teve um momento melhor. E o Rodrigo Moledo, se mantiver esse nível de atuação que ele teve, se bem que ontem ele teve uma atuação excepcional. Exuberante, né? Muito além do... Excepcional. Tanto Agora, bola aérea, bola baixa. Já que falaram do Jeromel, ontem eu achei que ele jogou bem. Jogou bem. Mas nós vamos entrar. Nós vamos entrar. Ele e o Matheus. Agora, só para deixar claro, né? Apesar de eu achar que o Kahneman e o Moledo estão acima dos outros, nesse momento, eu não sou daqueles que acham que o Jeromel, por exemplo, não merece ir para a Copa América. Sem o Thiago Silva, que é o jogador mais experiente que a seleção tinha para esse sistema, eu levaria o Jeromel. Jogou a última Copa, extremamente experiente. Mas quem tem o Thiago Silva? O Thiago Silva tem uma lesão que vai parar por 6 meses. É mesmo? Está fora, né? Então... Miranda, Marquinhos e mais um, né? Que o outro é o Militão, né? Marquinhos tudo bem, mas Miranda... É que o outro é o Militão. Tá, né? mas eu boto até o Militão no lugar. Não, tá louco. Não, acho que o Jeromel tem que jogar. E eu não gosto do Militão, tu sabe disso. Mas eu tô acertando, né? Bota o Moledo. Bom, bota o Moledo. Olha, o Moledo Por que não? Não, melhor que o Militão não. Eu acho. Bom zagueiro. Muito bem. Olha aqui, ó. Eu não sei, tá passando o nosso Facebook aí? Não, recebi aqui um recado que, né? Claudicou. Isso é boa palavra. Mas ontem nós tínhamos. Ontem rolou. Ontem rolou, mas hoje tá claudicando. Hoje não tá claudicando. É paulatino. Meu Deus do céu. Quero mandar um grande abraço, viu, Rogério, para o promotor José Seabra Mendes Júnior, que está nos acompanhando aqui no programa de hoje. Grande abraço para ele aí, tá... Grande abraço, eu trabalhei no MP, trabalhei com o Dr. Seabra, pessoa da melhor qualidade e um grande esportista também. Nós temos tantas mensagens no Facebook aqui, eu fico muito chateado com isso, fico muito chateado da gente não conseguir manter as coisas, porque
Então vamos voltar a ler o Facebook, né, o Diogo? O pessoal me manda eu não sei se é um problema técnico, o que é. Está sendo resolvido, resolvido, me mandaram aqui. Porque ontem nós estávamos bem, tivemos o Facebook ontem no programa. Quer dizer, muitas mensagens chegando, a nossa audiência no Facebook ontem mesmo eu falei excelente. Com o Aveline da Gol e ele lembrando, né, que pôde ver o programa ao vivo lá na Austrália. Inclusive então, fiz o Márcio Martins Fraga no Facebook, ele nos ajuda. Quando eu falei sobre o Parede, ele falou assim, ó, isso é ansiedade. Pode ser. Pode ser. Para mostrar futebol pela idade dele também, né? Ó, José Carlos Torres nos mandando recado, gostei dos reforços do Inter, VAR e Sarrafiori. O Márcio Martins Fraga, o Odair, quando pensa com suas ideias, o Inter vai bem. O Flávio Tati, o Grêmio não tem nenhum zagueiro da base ao invés de improvisar, vamos falar sobre isso. O Marcelo Mendonça, boa tarde, abraço a todos da bancada. Né? O Esteban Lebede, bom dia, gurizada, chora Bavaresco, ele continua aí pegando teu pé, Bavaresco. O João Feijó, o Inter só perdeu o gauchão porque não teve coragem de atacar. O Grêmio, se tivesse feito isso, tinha ganho os 2 Grenais. O Grêmio não tem treinador, preparador físico e tal. Olha, tantos recados aqui. Gostei da mensagem do Flávio Tesch, não que eu não tenha gostado das outras, mas a do Flávio Tesch é engraçado. Bota o André na zaga, que é a garantia que a bola não vai entrar. Boa. O Marcelo Westenhoff, é o Marcelo Caju, né? Isso. O Grêmio está emprestando o Tony Anderson para o Atlético Paranaense. Isso, até o final do ano. O Lauro Camura, meu querido amigo de Curitiba, o Inter vai longe nesse Brasileirão. O Inter está se encorpando com muita solidez. Palmeiras campeão e Inter vice. Ele está dando risada porque ele é palmeirense. Não, Lauro, tu já ganhou ano passado. Agora deixa aqui para os clubes do Rio Grande do Sul aqui. Bom, vamos fazer um intervalo. A gente volta em seguida para falar do Grêmio. E eu dando mais voz aí para quem está no Facebook também. Banrisul Digital, um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Se você não baixou o aplicativo, baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Vamos à mensagem do Zafari e já voltamos. Vamos de Grêmio agora, vamos dar uma olhada então nos gols da partida de ontem. O Grêmio que saiu na frente até com o gol do Rômulo, um belo gol de cabeça do Rômulo. E aí o Michel ficou com ciúme, inveja do Rômulo e também fez um belo gol de cabeça, só que foi contra. Ele jogou 3 partidas, olha lá, o Michel, olha o do contra Rômulo times lá. Grandes como zagueiro e fez 2 gols contra. Olha lá, o Rômulo, essa é uma característica. O Cícero, que jogava no Grêmio, está no Botafogo hoje também. Olha lá o Michel. Testaço. Que coisa. E o Michel estava numa posição ali que deveria ser de volante, né? Não deveria ele está nem ter marcando na tocado na entrada bola. da defesa. Olha o Rômulo aí. Rogério, E o Rômulo só com gol, foi um caso muito parecido com o Rafael, e o Montoya também sai esse cruzamento. eu ia dizer, o Grêmio jogou as 3 piores partidas do Grêmio no ano. Foi Católica fora, Três piores, é isso? Libertar em casa e ontem contra o Avaí. As 3 piores. 3 piores, tá. Tem uma coisa em comum, essas 3 partidas. Luan, Tardelli e Montoya. Não dá para jogar com os 3. Não dá. O Montoya ele fica em todos os lugares, menos no lado direito onde Igual ele tem o Tardelli, né? Mas o Tardelli, eu quero dizer o seguinte, eu não quero... Tem que começar a criticar o Tardelli também. Não, mas né? o Tardelli, cara, ele saiu com cãibra em si. Mas tu está pontuando, Bavaresco? Eu estou pontuando que os 3 juntos não dá. 3 jogadores de grande qualidade. Isso é outra coisa. Eu estou falando taticamente. Eu acho assim, pra mim, o principal do Montoya, só para não deixar passar o Montoya, é que ele tá mal escalado, né?
É isso que eu tô Montoya falando. é companheiro de meio de campo. Bom, não mas é esse quarto jogador. Mas daí do Já se foi dito Montoya, isso. vamos fazer o meia-culpa, né? Quando o Montoya veio ao Grêmio e ocorreu essa contratação, a justificativa foi dada pelo Departamento de Futebol do Grêmio e a imprensa também acabou pensando Comprou essa ideia. Comprou essa ideia, é que ele seria o substituto do Ramiro para a posição na extrema-direita. E o Montoya, concordo plenamente contigo, não é dali. Ele não sabe, Não ele sabe, não fica. ele não consegue. Ontem teve um lance, Não é vocês vão dali, lembrar. não é dali. Teve A culpa duas não vezes é no dele, primeiro e é no do segundo Renato. tempo. De escalar ele. No primeiro naquela tempo posição. teve um lance, olha aqui, ó. Inclusive agora você está falando do Serrafiori, outros jogadores do Parede, jogadores que entraram voluntariosos no Inter. Ontem o Tassiano teve um momento que ele puxa um contra-ataque e daí ele olha pro lado. E aconteceu no primeiro tempo com o Matheus Henrique isso, que ele driblou 3 ou 4 jogadores e não tinha ninguém Ninguém à frente, foi junto. à frente da linha da bola. Agora- Parece que o cara assim, ó, nós vamos fazer uma festa, aí o cara, tá, vamos, daí só ele foi na festa, todo mundo ficou lá. Agora, e essa depois- entrada do Tassiano, me permita, é uma Pô, cara. questão sintomática da relação que está o Renato com o Luan. Hein? O Renato ontem, o pessoal Não, falou muito, hoje o Luan foi o reclamava único do que Luan. treinou, sabia? É. Dos que Então- jogaram ontem. Então, ficou treinando. a hora que tu tem um Tassiano como opção... tá? Cara, e entrou bem o Tassiano. Não, entrou Entrou bem, muito bem. mas nós É estamos bom falando... jogador. Mas, ok, que seja bom jogador, mas nós estamos falando de uma diferença... Ah, mas é que Mas o só Lu não não ia é. aguentar. O Lu era certo que não ia aguentar os 90 tudo minutos. Ele saiu morto, Mas, só ver ele mas sentado no a banco. questão é a seguinte, aí entra o Tassiano e dá mais empuxo pro time. Tem mais ritmo também Sim. que o Luan. Total. Né? Tá mais jogado. Mas olha aqui, ó, o Renato, eu sou um cara que elogio, mas eu sou obrigado a criticar também. Quando tá errado, tá errado. Ele reagiu lá contra o Santos, poderia ter empatado, até virado o jogo, não conseguiu, ok. Claro. Mas ele reagiu. Ali ele acertou. Começou mal e terminou melhor. Ontem, o tempo todo o Grêmio jogou mal, e quando ele coloca o Tassiano e melhora um pouco o time, ele, na minha opinião, o jogador, claro que o Tardelli estava com câimbra e tal, mas ele podia ter segurado alguma substituição para tirar o Montoya. Porque o problema do Grêmio ontem era o Montoya e acabou sendo, que atrapalhou tudo. Inclusive porque o Everton, naquele lance do gol, ele tá lá Mas é que fazendo a função do Montoya. É, mas aí tem uma coisa que a gente tem que falar sobre o Everton, que é o seguinte. Espetacular tá jogador, excepcional, o melhor jogador do futebol brasileiro, indiscutível. Vai para a Copa América? Vai. Com méritos? Vai. Vai sair do Brasil para jogar num grande clube da Europa? Vai também. Agora, tudo bem, eu posso ser o melhor e mesmo assim continuar fazendo coisas que até os jogadores de menor qualidade têm que fazer. Mas O ele Everton faz. não pode dar uma entrevista saindo do campo e dizendo assim, achei que eu estava soberano no lance. Pelo amor de Deus, o Everton tem que entender que ele ainda está no Grêmio. E ele tem que entender que ele tem Em que relação a quê? contribuir. Em relação O lance do gol é culpa dele. É culpa dele. Ele não pode achar que tá soberano porque ele é o Everton. Eu A particularmente... bola ele pega e despacha dali, tá ganhando, falta 4 minutos para acabar o jogo. Eu, particularmente... Pelo não- amor de Deus. Eu não vou individualizar, mas É, se, eu é acho pra, que se, não é tem pra, como. se é pra individualizar, o empate de ontem vai na conta do Renato. Sim, claro. Não Eu acabei de falar que não Por era. por que foi Não. tantos poupados? É. O Kahneman... Não, tá, isso é outra coisa. Mas por quê? Não, mas o- todos os times, aliás, os que mais pouparam foram os que tiveram os piores resultados. Tá, mas vem cá. Palmeiras, que empatou com o CSA, que vai perder para quase todo mundo lá, e o Grêmio, que empatou Ah, o com o Avaí, Daverson. que vai perder para quase todo O mundo. Daverson Quantos? disse que a responsabilidade era do CSA, só pra... Quantos foram poupados? Tá, Alisson, O Kahneman, 7. o Kahneman, o Maicon e Cortez, Alisson nem viajaram. Maicon, Cortez, Não, é que o tem os Jean-Pierre, poupados. Jean-Pierre. Tem os poupados e os preservados, é diferente. Não, mas tudo bem. Preservado é o que entra depois, poupado é o que nem foi. Mas aí vai ser o time alternativo também. É o time reserva e o time alternativo. Aí o vai. Nós vamos entrar Jogaram no. 7 titulares, Nós vamos- desculpe, 7 4 reserva, titulares, é. e depois Mas e pra que entraram, tanto? entrou mais um Pra que titular. tanto? Cortez estava no banco, por exemplo. Sim. Não, o Ah, Cortez foi aí o escolha André técnica. estava. O Cortez foi escolha técnica. Vocês Não têm. acho, não acho. Não acho. Não, o Tanto Cortez que vai foi. jogar agora contra o Fluminense. Vamos usar essa linguagem, foi o preservado. Foi preservado. Porque é o titular ainda. Ele não podia trocar todos, porque só tem 3 substituições. Eu não entendi Ele a- apostou em... Tá, Eu não mas entendi a pergunta é seguinte, preservação ó. do Everton e do André, só A isso. do Everton e do André, eu acho que foi o também mais acho, eu incompreensível. também Por quê? Se você vai enfrentar o Avaí na ressacada,
E você tem que preservar jogadores, eu não questiono isso aí. O questionamento sobre o Internacional, especialmente, que teve gente que botou assim, se criticou o Inter contra o Chapecoense, você criticar o Grêmio também. Foi diferente. Foi completamente diferente. Houve uma preservação também excessiva por parte do Grêmio, Claro. mas menor que a do Internacional. Isso aí. E a grande questão é a seguinte, o segundo tempo do Grêmio deu certo diante do Santos. Por que você não manter a ideia do que deu certo contra o Santos diante do Avaí? O Everton, se ele tinha condições de entrar no jogo, então inicia com o Everton. Se você quer preservar o GPR e coloca o Ló, ok, são jogadores, vamos dizer, de posição similar. De posição similar. Característica diferente. O Alisson não tem condição? Põe o Tardelli. O Viseu não tem condição, gente. Foram só 3 titulares. Paulo Vitor, Leonardo Gomes e Jeromel. Jeromel e Matheus Henrique. 4, eu esqueci do Jeromel. Tô certo. E outra coisa, o Viseu não tem tem que fazer a mesma coisa que foi feito com o André. Senta meio ano, pelo menos, do banco e fica só olhando como é que o time joga. Vai entender. Porque não tem jeito. Ele termina complicando todo. E o André, querendo tudo bem que o Montoya seja isso aí. automaticamente. Não, e melhora. Não, o Montoya assim, eu acho que é bom jogador. Não, mas taticamente o Montoya te deu o salário do Schuster olhando o Montoya? Foi igual. Exceto pelo cruzamento do gol, pelo menos isso ele fez. Que o Schuster nem isso fez. William Schuster, que o Roger trouxe em 2017. É um jogador que não entende a mecânica. Vocês estão... Não, eu acho que ele entende, Bavaresco. Só que o problema é que ele consegue. Tá mal escalado. Mas ele ele não entende a mecânica do que ele tem que fazer. Mas é que ele não sabe fazer. Ele não sabe. É a mesma coisa que tu me disse assim, Diogo, vai lá e faz uma petição. Eu não sei fazer uma petição. E ele prejudicou o Leonardo, Rogério. O Leonardo não conseguiu jogar. O Montoya é um meio atacante, certo? Não, ele é um terceiro homem do meio campo. Não, como volante? Ele é um Patrick, Mas o Patrick não é um volante. Com outra qualidade, não tô comparando. Ele tem que compor o meio de campo. Assim, por dentro. Ele poderia jogar longe. Então vamos lá, já que hoje o meio campo está reduzido a volantes. É um volante saidor, então. Ele é um volante que sai. Ele jogaria com o Matheus Montoya Henrique. O Montoya que encantou o time do México lá para contratar, que encantou o Sevilha para contratar, era o segundo homem. Ele era o cara que saía pro jogo. Era o Musto e o Montoya. Ele entra no lugar do Maicon. Mas jogava por dentro. Jogava perto. Essa experiência que o Renato tem que tentar fazer, por exemplo, contra o Fluminense. Se ele não quer usar o Maicon o tempo todo, opinião do Bavaresco. Mas se ele botar o Montoya no lugar do Maicon, aí ele vai ter que tirar o Maicon. Não, o Maicon não puder, entra o Montoya. Porque o Matheus Henrique, calma, ele pode testar, Rogério. Como o Matheus Henrique está suspenso contra o... Não, tudo bem, Católica. Ele joga com Montoya e Matheus Henrique contra o Fluminense e bota o Maicon meio tempo, se ele quiser. E contra o Católica ele joga com Montoya e Maicon. Dá pra jogar assim. E ali se ele não tem o Alisson... Ele preserva a característica do time. Se ele não tem o Alisson, coloca o Tassiano, mas é que é o jogador que mais tem jogado bem nessa posição. Eu penso sempre, não são coisas numa simples. ocasião. Né? Sim, eu penso sempre... Não. Tu está pensando o Montoya para jogar num jogo que o Matheus está suspenso. Isso. Tá? Eu penso sempre no time que vai ser o titular. Mas dá pra jogar. O time que vai ser o titular. Eu acho que o Montoya não vai ser Ele titular. não pode jogar no lugar do Maicon. Pode. É isso que eu estou falando. Mas o Maicon é importantíssimo, ele não pode sair do time. O Maicon é meio time do Grêmio, não ficou claro. Ele é meio time do Grêmio, meio tempo, né? É que não faz mal, então bota o Montoya no Montoya e Matheus Henrique juntos são bem diferentes de Maicon e Matheus Henrique. Mas dá pra jogar. Dá pra jogar, mas é bem diferente. Não sei se é bem diferente. O Montoya não sabe marcar tão bem quanto o Maicon. Eu acho que muito jogador fica fora de posição. Na minha visão, Montoya e Matheus Henrique. Mas o Matheus já jogou de primeiro. Eu acho o Matheus e o Montoya sobreposição. O Matheus e o Montoya sobreposição. Eu faço mais um questionamento, a questão anímica. Por que o time parece que desligou a chave, assim? O Tassiano entrou e correu. Aí daqui a pouco eu acho que ele viu que os outros não iam correr. Ele parece que assim, o Grêmio desligou a chave e aí vem Havaí. É óbvio que de alguma forma... Eu até concordo na avaliação do Bavares que o Montoya prejudicou demais aí a apresentação do Grêmio. Números, né? Não, perfeito. Aproveitamento 1,9. Nada também retira que o Grêmio foi apático. Totalmente apático. Mais uma atuação para o Renato botar nas entrevistas depois, porque o Renato está enumerando as partidas que o Grêmio foi mal.
Então tá aí mais uma para E agora só enumerar. tem um detalhe Ó, que a gente não falou sobre esse olha assunto, aqui. acho que a gente tem que falar e é extremamente relevante, Sobre? que é o fato do zagueiro, né? A contratação vamos do falar, zagueiro vamos falar em seguida sobre isso, sobre outro fato também. E a direção. Né, dessa história que está complicando a vida financeira do Grêmio aí, do Pedro Rocha, né? Mas que é já que isso aí tem não uma existe, decisão. isso aí é... Sim, pelo calma, amor Diogo, de Deus, calma, né? Diogo, calma, vamos falar em seguidinha sobre isso. Mas Não é pega de arranque, calma aí. Festival Palco Giratório Sesc. De 3, ou seja, de amanhã, dia 3 até o dia 25 deste mês de maio, Porto Alegre volta a receber um dos maiores festivais de artes cênicas do Rio Grande do Sul, o Palco Giratório Sesc. Nesta edição serão 49 espetáculos diferentes e 84 sessões artísticas durante 23 dias. Teatro, dança, circo, artes visuais e diversas ações formativas, como oficinas, seminários, encontros e bate-papos. O festival traz à capital gaúcha 48 grupos, entre coletivos e artistas locais, e oriundos de 14 estados brasileiros. Festival Palco Giratório Sesc. Confira a programação completa e também para compra de ingressos no site do Sesc, sesc-rs.com.br. Se você agregar /palco giratório, você entra direto, né, para ter todas essas informações de mais uma edição do Festival Palco Giratório Sesc. Vamos à mensagem da Tritax Aéreo e já voltamos. Estou me preparando aqui para pegar um helicóptero aqui, vou fazer um voo panorâmico, um Tritax Aéreo. Mas que barbaridade, isso vai ser um sucesso, Mas olha só a cascata do Caracol aqui em Canela. Que coisa linda a natureza, né, Che? E olhando aqui desse passeio panorâmico com a Tritax Aéreo, fica mais bonito ainda. Dá uma olhadinha, Che. Bom, os assuntos ainda do Grêmio, essa questão aí levantada. O Diogo, qual é a tua questão? Não, a minha questão é sobre os zagueiros, né? Que ontem o departamento de... Assim, ó, o Duda Crefe disse uma coisa, o presidente Romildo disse outra e o Renato disse outra. 3 versões. O Duda Crefe disse que o Grêmio não tem pressa para contratar um zagueiro de novo. O presidente Romildo disse que o Grêmio precisa contratar em quantidade e em qualidade zagueiro. E o Renato disse que confia no grupo. Alguém tem que se decidir. Não, o Renato nunca vai falar diferente. Faz 2 padrão, anos Renato que o Grêmio, é padrão. Faz 2 anos que o Grêmio Capitão tem um zagueiro. Nascimento, é sempre Tem o mesmo. outra coisa. Tava falando com o Thiago Rocha hoje de manhã e ele tem total razão. Apesar de estar aqui para se defender também e falar sobre isso. Se o Grêmio contratar o Gil, Mas vai demorar a jogar igual o Diego Tardelli. E o detalhe é o seguinte, né? O Gil é para substituir o Kahneman. Todo mundo sabe que o Kahneman é assim, ó, para sair do Grêmio. Tá tão assim quanto o Everton. Então... Vai continuar faltando. Vai continuar faltando. Não, e a característica vai continuar diferente, tem é totalmente diferente. Olha, Não, sei. isso Não é sei se era gritante, melhor. que está faltando um zagueiro. Paulo Miranda se lesionou. Volta na quarta rodada. O Marcelo Oliveira já tinha sido, já era se não uma questionado, improvisação, mas era, Não, vamos agora dizer, ele é um plano B, né? Não, agora ele é zagueiro. Não, tudo bem, mas eu estou dizendo, não é uma improvisação. Porque ele já tinha jogado de zagueiro e passou, mas aí lesionou os dois, tu não tem um quinto zagueiro no elenco? Não, tu até tem, que é o Rodrigues, que o Grêmio não usa, né? Que o Grêmio jogou por transição para treinar. Por que não usa? Não, para treinar. Mas o por Grêmio que não alega usa? que ele vai jogar lá, no transição. Mesma coisa que fizeram com o Tony Anderson e agora o Tony Anderson está indo para o Atlético Paranaense. Eu acho o Tony Anderson bom jogador. E esse é um dos grandes equívocos, né? O referente ao Paulo Miranda. Eu não vejo o problema você ter o Paulo Miranda como reserva do Grêmio, até pela qualidade que demonstrou dentro do Campeonato Estadual. E nas oportunidades que teve. Mas é que no estadual ele, quem sabe, tenha sido o melhor zagueiro do Grêmio pelo conjunto da obra, né? Mas não pode ele ser reserva do Grêmio tendo as condições clínicas que ele tem. Muito mal. E o Grêmio se submeteu a isso durante a temporada, à medida que não se preocupou na contratação de um zagueiro e... Tá, mas ele tem alguma lesão crônica? Não, mas ele não consegue ter sequência. Ele se machuca toda hora, ele fica toda hora machucado, e já foi assim no São Paulo também. É muito absurdo um time da Série A do Campeonato Brasileiro, como o Grêmio, e não é um time que está só disputando, é um time que entra no... O que ele está fazendo agora é diferente da pretensão que ele tem e dos jogadores que ele tem para pretender. É um time que entra para brigar pelo título. E não tem nenhum zagueiro reserva. Aí entra o que o Thiago disse no início do programa.
o planejamento. Não, o que eu falo... Mas olha aqui, ó, tá muito errado. Tá, e olha aqui, ó, falar em errado, essa questão da decisão em primeira instância aí, de que o Grêmio tem que pagar os 30% da negociação do Pedro Rocha. Isso é uma decisão judicial. Pro Diadema, né? Só pra gente Pro Diadema, Aí, são 11 milhões. 11 milhões e 800 mil reais. Isso. Tá? Aí a alegação do Grêmio é de que era uma cláusula contratual até o último dia de dezembro de 2015, se fosse vendido. Isso. Tá. E aí o Diadema argumenta o quê? De que houve uma prorrogação de contrato e mostra balanços do Grêmio, que o Grêmio lançava, mesmo depois da data, 70% apenas dos direitos econômicos. Eu vou tentar responder da melhor maneira possível, pode ser? Eu não sei o que o Diadema pede, porque é contrato. Está em contrato escrito que o negócio era até 31 de dezembro de 2015. Sim. Pedro Rocha foi vendido na metade do ano de 2017. 2 anos depois. É assim, ó, o que eu posso dizer para o Diadema? Um abraço. Tá, tudo bem. Ok. Mas o próprio Nestor Heinck considera uma aberração essa decisão, né, em primeira instância, o Grêmio está recorrendo, evidentemente. O próprio Nestor Heinck, no andamento da ação, já dizia que essa não era uma questão fácil para o Grêmio. Não, tudo bem. Não era uma questão porque fácil. A justiça está aí, né? Que não era o Nestor Heinck tem conhecimento, Disse o Guilherme Paz ali na matéria do Internacional, a única lei que funciona é a do ex. O resto a gente não sabe. A lei ela sofre interpretação também. Mas não está escrito no papel que a venda era até 30 Não, perfeito. Mas é que o que me parece estranho é aí que... o Grêmio lança no balanço, que tem 70%. Depois dessa data, que tem só 70%. E como é que foi o contrato do Pedro Rocha? A partir de dezembro de 2015. Ele foi prorrogado, ou não? Sim. E numa prorrogação... Foi feito um novo contrato. Foi feito um novo contrato. Aí é que está. Essa é a questão. Houve uma prorrogação do contrato aí não tinha ou mais um a novo cláusula, contrato? né? Mas se houve prorrogação, prorroga-se o contrato e cláusulas também. também. Mas eu não sei, não foi prorrogação, foi um novo contrato. Foi um novo contrato? Mas quem garante que foi um novo contrato? Rogério, a gente não sabe, então não adianta. Tu tá perguntando. O que eu sei é que ele fez um novo contrato. Agora, em que moldes foi? Se extinguiu e fez um novo. A grande pergunta é para onde foi esse 30%. Acho que esse é o grande questionamento. Esse é o maior questionamento. Para onde foi esse 30%? É que o contrato do Grêmio com o Pedro Rocha é uma coisa. O contrato do Grêmio com o Diadema é outra. Isso. É isso? E essa é mas também não... Sim, não, mas o contrato continuava existindo, né? Não, mas tem um contrato do Grêmio com o Diadema e o contrato do Grêmio com o Pedro Rocha. Ok, mas esse contrato onde é cedido os direitos federativos e parte dos direitos econômicos... Se a transação acontecesse até 31 de Ok, isso é uma cláusula do contrato. Sim. Mas eu pergunto o seguinte, para o Pedro Rocha continuar no Grêmio, tá? Esse contrato... ele tem que ter sido prorrogado. O Grêmio provavelmente fez algum pagamento em 31 de 12 para o Diadema que considerou que 100% era do Grêmio. Mas nós estamos provavelmente... O Grêmio vive Mas nós estamos... O Grêmio vive... Mas o que eu estou em cima da decisão judicial. O Grêmio vive uma situação financeira muito boa, tá? Então eu vou dizer para o presidente Romildo, pelo amor de Deus, o Pedro Rocha, pega e paga logo o Diadema. Mas quase 12 milhões não é assim. Não é brincadeira, não é um troquinho. Quase 12, qual é a folha do Grêmio hoje? 8. É uma folha e meia. Tudo não, bem, não dá para ser assim. Tá, mas o Grêmio vai recorrer, Rogério, e a justiça vai decidir. Não, mas é isso que eu estou dizendo. Vai haver o recurso. Até porque o Grêmio tem jogador para vender. Olha, só o dinheiro do TT, que foi 40 milhões de reais, né? 10 milhões de reais. Sim, mas tu tá entrando na do jogo, paga e não tem sei. O Grêmio recorreu. Tem que Se recorrer. for justo. Se perder tem como pagar fácil. O que ele quer dizer é que isso não vai criar uma crise. O Pedro Rocha, pelo amor de Deus, parcela é em o 10 Pedro vezes. Rocha. É isso aí que eu entendo que à medida que for o andamento da ação em segunda instância... Fosse o Pelé, eu entendia. Faz um acordo, eu te dou 6 milhões à vista, começa... ou em 11 vezes de 1 milhão. Fosse o Pelé, eu entendia, só o Pedro Rocha. Só uma coisa, para não, que eu falei não, que mas vai... já encerramos aqui, fala rápido. Não, eu ia falar, a piada sem graça. Sim. É que o único Brizuela falso tinha que ser Paraguai. É o atacante do Avaí. O Brizuela. Só quem viu o jogo, entendeu? Não, foi um ataque trabalhista, né? Getúlio e Brizuela. E eu pergunto quando o Renato... Meu Deus do céu, tinha que encerrar encerrar o programa com essa do Bavaresco aí, tá bom. Voltamos amanhã com Virando o Jogo, muito obrigado.
Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.